E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos começando mais um devocional para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de ler com vocês aqui em Colossenses 3:8, que diz: Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Pessoal, nós temos ouvido falar muito sobre avivamento, um avivamento que está por vir sobre nós. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos verdadeiramente ansiar um avivamento a começar em nós. Nós precisamos pedir todos os dias para que o Espírito Santo nos avive, para que o Espírito Santo acenda uma chama no nosso coração que não se apague, para que nós precisamos alimentar essa chama do Espírito Santo todos os dias em nossos corações. Mas não adianta a gente pedir um avivamento todos os dias se nós não nos preparamos todos os dias para esse avivamento. Não adianta nós pedirmos a Deus para que derrame o seu Espírito, para que se nós não nos dedicamos no jejum, na oração, na leitura da palavra. Nós precisamos nos preparar para receber o Espírito Santo. E a palavra agora vai nos atentar a abandonarmos ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena. Nós vivemos num tempo em que é muito comum, a gente falar aquilo que vem na cabeça. E aí é como aquela trend que está no TikTok, Nós ouvimos e não julgamos. Mas nós precisamos julgar a nós mesmos. Nós precisamos fazer uma reflexão interna e pensar no que eu posso melhorar. E trabalhar em cima disso. E a palavra ainda vai nos atentar aqui no versículo 11, desse mesmo capítulo que nós lemos, Colossenses 3:11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, além de nos incentivar a ter uma mudança nas nossas ações, a palavra ainda vai nos incentivar a nos unificar. Sim, nos unificar. Porque muitas vezes nós queremos fazer divisões entre os ministérios das igrejas, divisões dentro de uma própria congregação. Mas a palavra vai a todo momento nos incentivar a sermos unidos, porque Cristo é tudo e está em todos. Então nós precisamos pegar a palavra e seguir a palavra, para que todos nós estejamos unidos. Por que unidos? Se nós verdadeiramente esperamos um avivamento, a palavra de Deus vai dizer lá em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo sobre os discípulos, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e no mesmo propósito. Se nós não estamos reunidos e não estamos no mesmo propósito, como que pode ser isso? Como que o Espírito Santo vai agir dentro de uma igreja que não tem união, que não se importa em abandonar as obras da carne? Então, se for desse jeito, a gente pode orar 24 horas que a gente ainda não vai viver um avivamento genuíno da parte de Deus. Pode ser que tenha barulho, pode ser que tenha língua estranha, mas eu estou falando sobre um avivamento genuíno, eu estou falando sobre mudança de vida. Se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, se nós não estivermos dispostos a mudar a nossa forma de falar, se nós não estivermos dispostos a abandonar a carne, a gente só vai viver de barulho. E aquilo que realmente importa, que é uma vida transformada pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, a gente não vai ter.
Então que nesse dia nós possamos querer mais do que um barulho, mais do que um movimento, mais do que falar em línguas estranhas, mais do que somente profetizar, que nós possamos querer viver uma vida de verdadeira intimidade com Deus, uma vida de coração quebrantado, que nós ouvimos a palavra, o nosso coração queima, mas queima de verdade, que as lágrimas escorrem, que a gente sinta verdadeiramente o toque de Deus. Não só um movimento, não só uma emoção ali na hora, mas que essa palavra ela possa remoer a semana inteira no nosso coração, que a gente sinta fome, sede de mais e mais e mais. Isso é quando o Senhor está nos avivando verdadeiramente, é quando a gente tem sede, é quando a gente tem fome. É quando a gente lê um versículo e não se contenta e nós queremos ler mais. É quando a gente ora 5 minutos e não se contenta, a gente quer orar mais. É quando a gente quer se dedicar, jejuar mais. Nós precisamos vigiar mais. Porque ir ali na igreja no domingo e falar em língua estranha é muito bom. Profetizar é muito bom. Mas quando nós voltamos para nossa casa, nós precisamos conseguir manter essa chama. E isso a gente só consegue quando a gente abandona as obras da carne e está em união. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos mudar a nossa rota, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, para que o Espírito Santo possa verdadeiramente fazer aquilo que Ele precisa fazer nos nossos corações. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Se nós não tivermos amor, nada adianta. E o amor vai fazer com que a gente consiga se unir como igreja, como corpo de Cristo. Porque muitas vezes a gente não consegue se unir porque a gente não consegue aceitar as falhas do irmão. Porque a gente não consegue aceitar o jeito do irmão, porque ele fala de um jeito diferente de nós. Talvez ele pense algumas coisas diferentes de nós. E a gente não consegue ter amor suficiente para perdoar aquele irmão. A gente não consegue ter amor suficiente para aceitar aquele irmão. E às vezes Cristo já aceitou aquele irmão, Cristo já está transformando a vida dele e a gente ainda está apegado àquela primeira impressão que nós tivemos. E o Espírito Santo hoje está nos dizendo: eu estou trabalhando, eu estou moldando, mas enquanto isso nós precisamos fazer o nosso papel de igreja, nos unir, para que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar no nosso meio, liberdade de transformar as nossas vidas, liberdade de nos convencer do pecado. Então, que nesse dia nós possamos fazer uma reflexão, que nós possamos desejar mais do que um movimento, que nós desejemos tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Essa que é a verdade, porque muitas vezes nós desejamos partes daquilo que Deus quer para nós. Que nesse dia nós possamos aceitar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que nós possamos abrir mão das obras da carne e desejar ardentemente os frutos do Espírito na nossa vida. Porque quando nós abrirmos mão desses frutos da maldade e dermos vazão para o Espírito Santo, para que Ele trabalhe na nossa vida, para que nós frutifiquemos aquilo que provém do Espírito, falemos aquilo que provém do Espírito, que nós possamos agir do jeito que Jesus espera e que nós estivermos em união, aí sim nós começaremos a viver um verdadeiro avivamento no nosso meio. Eu vou orar por você. Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é justo. E nós te pedimos, Pai, nos ensina a te buscar, nos ensina a te agradar, Pai.
nos ensina a forma que nós devemos agir para que nós vivamos um verdadeiro avivamento dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Porque muitas vezes, Pai, a gente te pede para ser avivado, mas a gente imagina que o avivamento, Pai, é só um movimento. E na verdade não é, Pai. O Senhor deseja transformar as nossas vidas. O Senhor deseja ter intimidade conosco, mas muitas vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo e a gente pensa que já está de bom tamanho o jeito que estamos. Mas nos mostra nesse dia, Pai, o que nós podemos fazer para melhorar, o que nós podemos fazer para progredir, para que nós vivamos algo extraordinário da Tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse devocional, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se você está assistindo do YouTube, se inscreve no canal. Se é do Spotify, me siga aqui para não perder nenhum devocional, nenhum louvor. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!